Fora com o velho. Eu sou a rainha, droga. Você me serve. Eu sou o império sob a pedra. Ela rosnou. Não, Alteza. Você não é, você é o símbolo dele. O sumo sacerdote disse gentilmente. Ele é o império, assim como ela, assim como ele, assim como ela. Ela pareceu confusa quando o sacerdote apontou para um guarda, depois para um servo, depois para mais 2 guardas, e outro servo. O império sob a pedra não existe sem o seu povo, e nosso povo está morrendo. Nós encontramos uma maneira de resolver o problema para sempre, enquanto você ficava bêbada, e não fazia nada além de latir ordens que ninguém poderia seguir, como se simplesmente ordenar a morte dos rebeldes fosse o suficiente para que isso acontecesse. Você não pode governar, e portanto, não o fará. Chame isso de traição, se quiser. O ministro Bixby disse com uma voz dura como ferro. Mas goste você ou não, agora é assim que as coisas serão. Ele fez isso. Ele fez isso. Não sei como. Mas ele fez isso. Onde está aquele maldito esqueleto? Ela gritou enquanto cambaleava de volta ao trono, e começava a bater os punhos repetidamente nos apoios de braço. Eu sabia que ele era um problema. Eu sabia. Eu vou. Ela gritou, mas antes que pudesse terminar a frase, a porta se abriu, e o rei feiticeiro entrou no corredor. Eu não terminaria essa frase se fosse você. Ains disse educadamente. Ela olhou para ele, mas parou de falar. Eu não fiz nada. Ele disse em resposta ao que generosamente chamou de discurso. Em vez de acesso de raiva. Mostrei aos seus ministros os fatos da realidade, nada mais. Ele continuou. Eu gosto bastante de anões. Sua voz tornou-se um tanto gentil. Como povo, vocês são muito pragmáticos, tanto do norte quanto do sul. O que quer que funcione melhor, vocês tendem a abraçar com zelo, isso torna todos vocês muito fáceis de entender e trabalhar junto. Mostrei a eles que seus interesses não estavam sendo bem atendidos por você. Não precisei fazer mais nada, eles tiraram suas próprias conclusões. Ains disse enquanto caminhava pelo corredor. Você roubou meu império. Ela rosnou. Não, eu apenas mostrei ao seu governo como salvá-lo de você. Ele disse com confiança, sua voz real ecoando com o timbre do monarca absoluto. Como parte de um tratado com o novo governo, vou me livrar do problema que você tem com os rebeldes, fornecerei mão de obra substituta, e abrirei o comércio, e fornecerei novas terras para todos, e quaisquer anões negros deslocados, resultantes da nova estrada, quando for construída. Em suma, em 12 horas seus ministros garantiram mais prosperidade para o império sob a pedra do que você em 10 anos de governo. Os guardas ao longo da parede relaxaram o aperto das espadas. Eu sou a rainha. Ela gritou, e bateu no trono. Se você fosse uma verdadeira rainha, não precisaria gritar. Ains disse, e olhou para ela, desafiando-a a refutar suas palavras. Como você ousa? Ela gritou. Faço parte da família real que governou com poder absoluto por inúmeras gerações. E agora esse poder termina com você, não por minha causa, mas por sua causa, porque seu povo não poderia deixar você arruiná-lo. Se eu quisesse tomar seu reino, tenho poder suficiente para fazer isso sozinho. Mas isso não é meu desejo. Se você não acredita em mim. Ele permitiu que sua aura saísse, a pressão começou a exalar dele. Isto é apenas um fragmento. Ele disse com uma voz quase gentil. Ela tentou se levantar do trono, mas imediatamente caiu de joelhos. Sem o menor esforço, você se ajoelha diante de mim. Ele disse. Sem muito esforço, posso transformar os mortais em pasta na pedra. Ele olhou para ela, e apontou o dedo esquelético a poucos centímetros do rosto dela, os olhos dela se arregalaram quando ela ouviu a voz da morte. Estou obrigado por um tratado assinado em meu próprio nome a defender o governo provisório do Império sob a pedra, governado por esses ministros, de toda e qualquer rebelião. Isso incluiria você, se for o caso. Ele cortou a pressão, e ela foi capaz de se levantar e retornar ao seu trono. Ela estava completamente desanimada. Ela ficou quieta, olhando para baixo desanimada, olhou para a esquerda e para a direita. Seus guardas ainda respiravam com dificuldade pela pressão exercida pelo rei feiticeiro. Ela olhou desesperadamente para seus guardas, de um lado para outro, de um lado para outro, mas eles não pegaram suas lâminas, nem se moveram para apoiá-la. Vossa Majestade, disse o ministro Bixby, olhe pelo lado positivo,
Não vamos mais incomodá-la com decisões, você pode sentar aí, e ficar bêbada, e comer o dia todo, todos os dias, até morrer de velhice, se é isso que você quer. Nada na sua vida precisa mudar. Ela baixou a cabeça. Faça o que quiser. Eu vou para meus aposentos. Ela se levantou, e pegou uma garrafa de vinho da mesa enquanto caminhava, meio cambaleando. Quando chegou à porta, olhou de volta para a sala, e gritou: "Para o abismo com vocês, bastardos traiçoeiros!" Ela deu um passo, ou melhor, cambaleou pela porta, e bateu-a atrás de si. Ela aceitou isso melhor do que eu pensava. O ministro Bixby disse um tanto sarcasticamente. Mesmo? Ains perguntou. O que você achou que ela iria fazer? Ele perguntou. Pensei que quando você se aproximasse, ela tentaria atacar você. Ele disse sem rodeios. Ains jogou a cabeça para trás, e riu. Poucos tentam fazer isso. Disse ele. Se ela tivesse, você não iria matá-la, iria? Treia disse hesitante. Ains balançou a cabeça. Não, desta vez, eu teria mostrado misericórdia por uma ação tão ofensiva, já que ela é a última de sua longa linhagem de governantes. Seria um péssimo começo para o nosso relacionamento acabar com essa linhagem, mesmo que fosse plenamente justificado. Seria uma marca que jamais seria esquecida. Porém, quando ela fornecer um herdeiro ao trono, aconselho fortemente que cuide pessoalmente da educação do herdeiro para que saiba como se comportar adequadamente. Ah, sim, Vossa Majestade. O sumo sacerdote disse desconfortavelmente. Agora, suponho que você deseja que eu cuide dos rebeldes. Ele perguntou retoricamente. O comandante dos batedores tinha uma expressão sombria no rosto. Por favor, senhor. Mas depois que eles partirem. Bem, quanto tempo antes de recebermos mão de obra morta-viva para substituí-los? Ele perguntou incisivamente. Dias. Ains disse casualmente. Vou enviar um pequeno número primeiro para que você possa avaliar adequadamente suas necessidades, mas como você mediu seus custos de mão de obra, iremos definir o que você precisa, e onde. O ministro Bixby praticamente cantou enquanto contemplava as mudanças na estrutura de trabalho do Império sob a pedra. A maioria dos ministros presentes teve expressões semelhantes. Você também vai querer acostumar seu povo com os mortos-vivos, presumo, leva alguns dias para que as pessoas se acostumem a não fugir aterrorizadas, nem a atacar e destruir trabalhadores mortos-vivos. Ele disse com uma pitada de alegria em sua voz. Sim, eu? Suponho que sim. O ministro Bixby disse. Mas é como você diz, somos um povo pragmático, nos adaptaremos rapidamente. Se recebermos 100 por cidade grande, 50 por cada cidade menor, 20, e 5 por cada cidade, e 5 por cada aldeia, deveríamos ser capazes de fornecer exposição suficiente, e deixar a maioria do nosso povo à vontade. A montanha nos tornou um povo resistente, e não nos assustamos facilmente. Ele não percebeu a piada. Ains se perguntou em particular: o novo mundo é estranho, nenhum deles aprecia meu senso de humor. Ele afastou o pensamento. Isso pode ser feito. Ele disse. Informe-me quando estiver pronto para receber a entrega. Nós iremos, Sua Alteza. O trio respondeu em uníssono. Agora, para cuidar da rebelião, qual é a última localização conhecida da maior parte dos escravos? Ele perguntou. Mociro caiu recentemente. Um guarda disse. Os batedores não relataram nenhuma partida em grande escala, exceto uma para Cliffside. Nossa rainha estava em sua 20ª taça de vinho quando soubemos que Pit City estava se levantando. Os anões negros baixaram a cabeça. Quantos do seu povo morreram nesta guerra até agora? Ains perguntou. Só? Muitos, Alteza, não dura muito, mas onde um começa, desencadeia outro. Tantos do nosso povo. E trouxemos a guerra para nossa própria casa. Padre Treia disse relutantemente. Eu vejo. Ains disse. Então é melhor não perder tempo. Quando o portal se abriu à sua frente, ele parou apenas o tempo suficiente para dizer: Tuari, Yuri Alfa, Gondo, fiquem para trás, isso não vai demorar muito. Eles se curvaram obedientemente, e então ele os deixou para trás sem olhar para trás. Ele se viu em uma estrada escavada sob um teto azul brilhante, que rapidamente se tornou parecido com um céu quando o teto subiu. Mocirok não estava indefesa. Goblins patrulhavam uma longa cerca, e ogros protegiam um portão estreito. Quando viram o monarca morto-vivo,
congelaram em descrença, mas apenas por um momento antes de gritarem por ajuda, pensando ser um ataque de mortos-vivos. Ainz levantou as mãos para pedir uma parada, e gritou: Espere, não vim para atacar, vim falar com seu comandante, traga-o para fora. Isso os fez parar, sua voz não era rouca como os mortos-vivos, mas sim com a entonação nobre da realeza. Além disso, suas vestes obviamente caras falavam de riqueza incalculável para os escravos rebeldes em situação de pobreza. Era tudo uma dicotomia tão estranha que fez os guardas rebeldes hesitarem. Por favor, espere aí, não se mexa, iremos buscá-lo. Um par de goblins disse com partes iguais de urgência e terror em suas vozes antes de correrem para longe da barreira o mais rápido que puderam. Vou esperar, mas não me detenha. Não vou esperar muito antes de ir buscá-lo pessoalmente. Ainz disse, e liberou o primeiro nível de sua aura de desespero, trazendo lamentos de terror daqueles ao seu alcance. Que eram todos ao longo da cerca, e no portão. Ele não precisou esperar muito, logo viu o enorme orc se aproximando do portão. Você, morto-vivo, eu sou Yuntaril, comandante do exército, o que você quer de nós? Ele gritou. Vim trazer novidades e opções. Ainz gritou de volta. Aproxime-se, traga guarda se desejar, eu garanto sua segurança, juro em nome de Ainz ou Algon. Houve um longo momento de silêncio enquanto ele via o enorme orc conversar com seus camaradas. Yuntaril finalmente se afastou deles, e encarou o rei feiticeiro. Muito bem, estou trazendo apenas 2 guardas, por favor, mantenha suas mãos onde elas possam ser vistas. Ele gritou, e Ainz respondeu segurando as mãos vazias ao lado do corpo. O orc se aproximou, 2 ogros seguiram um passo atrás dele, e ele parou a 1,5 metros do rei feiticeiro. Seus braços estavam cruzados defensivamente na frente do corpo, e ele segurava uma espada, e um martelo nos punhos cerrados. O que você quer dizer, morto-vivo? Ele perguntou rispidamente. A primeira é informá-lo sobre sua liberdade oficial. Os anões negros estão permitindo que todos vocês saiam. Ele disse. O queixo dele caiu. O que você quer dizer? Ele perguntou surpreso. Exatamente o que eu disse. O Império sob a Pedra se submeteu a mim como um vassalo. A escravidão é proibida em todos os meus estados e províncias. Nenhum vassalo e nenhuma província permite o comércio de escravos ou a propriedade de qualquer ser inteligente por qualquer outro ser inteligente. Você foi libertado por meio do meu tratado de vassalagem com o governo provisório do Império sob a Pedra. A rainha deles foi privada de seu poder, e eles me apelaram para resolver o problema de sua insurreição. Ainz disse casualmente. Os ogros se entreolharam, talvez não fossem os seres mais inteligentes, mas entenderam o que ele queria dizer. Bem desse jeito. Yuntaril disse incrédulo. Bem desse jeito. Ainz disse categoricamente. Posso tirar todos os escravos daqui agora mesmo sem nenhum problema. Então o que? Yuntaril perguntou. Então vá para onde quiser. Ainz disse simplesmente. Isso é o que liberdade significa, não é? Sim. Mas somos dezenas de milhares. Quando sairmos daqui, o que faremos para conseguir comida, trabalho, abrigo? Ou morreremos na estrada ou teremos que virar bandidos para sobreviver, e nós 2 sabemos como bem, isso tende a funcionar para bandidos, não é? Yuntaril respondeu sem rodeios. É daí que vem minha próxima informação, disse Ainz. Lembra que eu disse que iria apresentar opções a você? Ele perguntou. Sim, Yuntaril disse. As opções são essas. Ainz disse, e levantou a mão. Primeiro, você simplesmente sai, e volta para suas casas. Ele fechou um dedo. 2. Você me permite cuidar de seu reassentamento. Eu sou o governante de um reino poderoso, no entanto, tenho muitas terras que estão subpovoadas, desde as colinas Abelion, que foram fortemente despovoadas durante o reinado de terror de Jaldabalt, até o leste do reino dracônico. Ele abaixou outro dedo. 3. Estou no meio de uma guerra, e estou sempre disposto a levar aqueles que estão dispostos a lutar em minhas fileiras para servir a minha causa. Ele abaixou outro dedo. 4. Você pode pedir para permanecer aqui como trabalhador remunerado, mas eles provavelmente recusarão, dadas as circunstâncias, e você será expulso de qualquer maneira. Ele disse, e baixou outro dedo. Finalmente, 5.
Você pode recusar minha oferta, recusar-se a ser libertado, insistir em lutar por vingança, e então, em virtude do meu tratado com meu novo estado vassalo, eu seria forçado a matá-lo, em vez de libertar você, e eu não desejo fazer isso. Ele disse, abaixando o último dedo, transformando a mão em um punho esquelético de aparência muito perigosa, e incidentalmente, fazendo uma observação muito contundente sobre o que estava disposto a fazer, mesmo que não gostasse da tarefa. Que escolha você fará? Ele perguntou. Se lutarmos, lutaremos como escravos. E Ontario perguntou. Como eu disse, a escravidão é proibida, todos os que lutam são soldados pagos, e eu forneço o equipamento necessário do meu próprio bolso. Ains disse com firmeza. E Ontario parecia pensativo. Eu teria que ver a terra de que você fala para saber que isso não é truque. Você pode me mostrar? Ele perguntou. Facilmente. Ains disse sinceramente. Demorou apenas alguns minutos através de um portal que Ains abriu para que ele estivesse satisfeito vendo que a terra era real, embora naqueles minutos os ogros parecessem muito desconfortáveis sendo deixados sozinhos com o rei feiticeiro. O orc parecia duvidoso, seus braços caíram ao lado do corpo, e ele bateu na enorme coxa verde com a parte plana da lâmina enquanto pensava na reviravolta dos acontecimentos. Eu sou o comandante deles, não o mestre deles, e se permitirmos que minhas forças decidam por si mesmas, você enviará alguns para um local seguro, e permitirá que outros se alistem como soldados pagos, por exemplo. O grande orc perguntou hesitante. Isso também é aceitável. Ains respondeu. Vá, reúna seu exército, informe-os sobre o que eu lhe disse, e faça com que eles façam suas escolhas. Se alguém quiser ver algumas das terras disponíveis, está aberto para visitas, mas se for importante para a sua escolha, diga a eles que quem traz essas opções para eles é quem matou Jaldabalt. Ains adicionou. Os olhos de Ontario ficaram arregalados, e brancos. Eu vou. Ele disse enquanto olhava para os ogros atrás dele, que instintivamente deram um passo para trás. O enorme orc voltou, e alguns minutos depois Ains pôde ouvir os gritos de dentro de Mosirok. Então ele ouviu Ontario gritando de volta, ele pôde ouvir o nome de Jaldabalt sendo gritado em descrença, pelo menos alguns, tinham sido suas vítimas em algum momento do passado, pelo menos. Alguns minutos depois, Ontario se aproximou novamente. Venha, Sua Majestade. Ele disse. Eles estão prontos para você. Ele conduziu o rei feiticeiro até uma plataforma, e subiu até o topo dela, o monarca morto-vivo seguiu um passo atrás dele. Quando chegaram ao topo, ele sussurrou. Majestade, repita para eles o que me disse. A voz de Ontario era um sussurro baixo, e áspero, e Ains deu um aceno quase imperceptível. Depois que ele terminou de explicar, aplausos atingiram o céu de musgo, e pedra, liberdade, vitória, e acima de tudo, segurança, finalmente eram deles. O que você vai fazer? Alguém gritou da multidão para Ontario. Você ficará conosco se formos lutar? Ou nos governará se colonizarmos uma cidade? As questões relativas aos seus próprios planos pareciam destinadas a decidir que formato os seus planos tomariam. Eu? Ele perguntou. Viverei minha vida sob o céu verdadeiro novamente. Estive muito tempo no subsolo, e muito tempo entre grandes multidões. Permanecerei com o rei feiticeiro para falar com o resto de nossos camaradas antes que mais alguém morra, para que eles saibam que sua oferta é verdadeira, então pedirei um bom arco, e flechas, uma boa espada, uma mochila adequada para viajar, e ser deixado em algum lugar longe daqui. Eu nunca quis governar, nunca quis liderar. Eu queria viver livre mais uma vez, e queria isso para todos. Temos isso agora, isso é o suficiente para mim. Meus pensamentos sempre estarão com vocês, mas agora é a hora de fazer suas próprias escolhas. Eu quero ir para o mundo enquanto ainda sou capaz de fazê-lo sob meu próprio poder, não envelhecendo em um trono ou decidindo o destino de meus camaradas. Se você ainda deseja me seguir, então siga minha memória, e não se curve a ninguém indigno, e nem dobre-se de joelhos para quem empunha um chicote. E enquanto você ainda tiver força suficiente para seu corpo, saia pelo mundo em busca de sua hora final em seus próprios termos. A massa de escravos rebeldes demonstrou ondas de tristeza com a partida declarada de seu herói, seu líder, seu quebrador de correntes, mas mesmo no curto período de sua rebelião, eles aprenderam o suficiente sobre ele para que houvesse pouco choque no que ele disse. Chegou a hora de escolher.
Ains disse: Eu me ofereci para mostrar a você as novas terras que tenho disponíveis para você colonizar, ou para mandá-lo para Belium Rios. Presumo que você esteja familiarizado com o último. Se esse for o seu lar desejado. Ele disse, e apontou para um espaço vazio na grande área aberta onde eles formaram fileiras. Passe por lá. Vários milhares começaram a sair de suas posições, apertando brevemente a mão de camaradas que haviam optado por permanecer por outra opção, caminharam até o buraco na realidade, e começaram a desaparecer. Aqueles de vocês que desejam uma terra inteiramente nova. Ele apontou para outro espaço aberto, e um momento depois, outro portal se abriu. Quando você chegar ao outro lado, você encontrará uma cidade. Não se assuste, todos os novos migrantes chegaram lá, eles vão te designar para novas casas e terras na região, comida e bebida serão fornecidas na sua estadia. Ele disse pacientemente. Outros milhares saíram e caminharam até aquele buraco na realidade, parando novamente para apertar as mãos e despedir-se daqueles que escolheram mais uma opção. Aqueles de vocês que desejam lutar em meu exército como mercenários, disse ele, serão despachados para uma cidade chamada Prarte. Vocês aparecerão fora dos muros, permanecerão em uma formação militar, e não se moverão até que lhes seja dito para fazê-lo. Fornecerei uma carta de apresentação para Neia Baraja, que comanda lá. Ela irá colocá-los em suas tarefas, e quando vocês informarem que são escravos libertados, garanto-lhes que ela os aceitará de todo o coração. Ele disse, e depois de tirar brevemente um pedaço de papel, rabiscou uma pequena carta, e segurou-a na plataforma. Um goblin se aproximou, e pulou para pegá-lo. Ains deixou escapar facilmente de seus dedos, e o goblin voltou correndo para sua posição. Quando o portal se abriu, o restante marchou, deixando toda a cidade vazia, exceto Ains e Ontario. Próximo local? O orc perguntou. Próximo local. Ains confirmou. As próximas 20 horas foram gastas com o enorme orc indo de cidade capturada em cidade capturada, de acampamento em acampamento, de vila em vila, deixando Ains grato pelo feitiço portal não incluir qualquer tipo de penalidade de debuff para uso, até que finalmente cada único escravo no Império sob a Pedra foi totalmente evacuado. Primeiro daquelas áreas onde a vitória foi para os rebeldes. Mas depois chegou às áreas onde a rebelião tinha sido completamente reprimida. A chegada de Ains, com nada menos que um orc, enviou ondas de choque de horror entre os anões negros daquelas zonas ainda ativamente controladas pelas autoridades tradicionais. Mais de uma vez, Ains teve que liberar uma aura de medo para silenciar seus oponentes, e forçá-los a ouvir. Ele entregou cópias do tratado aos que estavam no comando, a maioria dos quais não acreditou nele a princípio, e foi somente depois que ele retornou a Celticardia, e trouxe de volta o ministro Bixi, e o chefe do corpo de batedores que eles consentiram em permitir seus escravos partirem. Foram feitas promessas de realizar uma reunião oficial para explicar tanto os acontecimentos mais recentes como aqueles que se aproximavam no horizonte, e que estavam prestes a mudar o seu mundo para sempre. Os escravos, sem surpresa, concordaram com tudo, até porque o nome e o rosto de Ontario eram conhecidos, e sua reputação era suficiente para isso, combinado com o estranho rei morto-vivo, e a evidência muito clara de que muitos eventos estranhos e inesperados ocorreram enquanto eles estavam definhando em suas correntes, então a credibilidade não era um problema. As expressões de descrença diante da libertação repentina rapidamente deram lugar à celebração, à medida que a esperança reacendeu-se no peito de milhares de pessoas, e gerou uma conflagração de aplausos entre os escravos libertos, tanto quanto gerou consternação entre os anões que mal conseguiam aceitar o que estava acontecendo. Diante de seus olhos, cidade por cidade, os escravos atravessavam buracos na realidade, e desapareciam para sempre sob a montanha. Finalmente foi apenas o próprio Yuntario, o último escravo do Império sob a Pedra. Você é o único que sobrou. Ains disse. Eu sou. Yuntario disse, o portão se abriu, e ele passou por ele, e saiu para a lenda imortal que será escrita nas histórias dos anões negros, e falada com admiração e reverência pelos ex-escravos do Império sob a Pedra, e seus descendentes, por incontáveis gerações.